Então vamos lá, né? Vamos para mais uma aula síncrona. Como a gente combinou, a gente tem lido o conteúdo da apostila e feito as atividades juntas para a gente ter uma noção de como a apostila trabalha os conteúdos e de como ela cobra de vocês esses conteúdos. Boa tarde, Cauã. Não esquece de colocar o nome completo aí no comentário para a chamada. Já começamos, estamos na página 45 da apostila do segundo bimestre. A gente vai falar sobre o sistema locomotor, tá? O sistema locomotor, pessoal, é o sistema responsável pela nossa locomoção, tá no nome, tá? Ou seja, responsável pela nossa movimentação. E ele é composto por dois sistemas, né? O sistema ósseo e o sistema muscular. Então, é o sistema esquelético e o sistema muscular, tá? Então, vamos começar com o sistema muscular. O sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos no nosso corpo. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano. Juntos, eles representam de 40% a 50% do peso total de uma pessoa. Os músculos, juntamente com os ossos e as articulações, permitem os nossos movimentos, como andar, correr, pular, levantar. Tudo isso comandado pelo nosso sistema nervoso. Não só realizamos movimentos voluntários, aqueles que são controlados por nossa vontade, mas também movimentos involuntários, como o movimento do coração e dos órgãos internos. Então, pessoal, o que ele está falando aqui para vocês? Que o sistema muscular é responsável por grande parte, pela maioria dos movimentos que acontecem no nosso corpo, tanto no que diz respeito à locomoção, quanto também aos movimentos internos dos nossos órgãos, como, por exemplo, o coração, como, por exemplo, o nosso esôfago, que tem um movimento que permite que a comida vá lá da sua boquinha até o seu estômago sem problema nenhum. Tudo isso graças à musculatura, ao sistema muscular. E ele está falando para você aí que a gente tem cerca de 600 músculos no nosso corpo e esse sistema é responsável por quase metade do nosso peso total, tá? E aí ele te dá uma imagem aí dos conjuntos, dos grupamentos musculares que a gente tem no nosso corpo, tá? Vocês, por enquanto, não precisam decorar tudo isso, mas um dia terão que saber um por um, tá? Então, a gente tem aqui, ó, musculatura espalhada por todo o corpo, inclusive na face, ó, gente. Por isso que a gente é capaz de levantar as sobrancelhas, por isso que a gente é capaz de sorrir, de ter algumas expressões faciais, porque a gente tem musculatura em todo o corpo. Por isso que a gente consegue movimentar várias partezinhas dele, tá? Então, ó, fique ligado. Os exercícios físicos realizados de forma adequada, sem dúvida, contribuem bastante para evitar lesões e também para corrigir problemas já detectados. Músculos fortes, treinados e com boa flexibilidade protegem a coluna, diminuindo os riscos de lesões. Pessoal, o músculo, a musculatura, além de auxiliar e ser responsável pela locomoção e movimento, ele também dá sustentação, né? Ele dá um reforço para o nosso esqueleto, tá? Então, uma musculatura bem trabalhada, principalmente na região da coluna, dá uma sustentação, uma firmeza maior para o nosso esqueleto, tá? Então, vamos responder juntos aí. Vocês têm sempre um tempinho que eu dou para vocês. E eu acho que 30 segundos está ótimo, né, gente? Primeira questão aí, muito fácil. Quantos músculos existem no corpo humano, gente? Página 45, questão 1. E aí? Maravilha, Camila. Cerca de 600 músculos que a gente tem no nosso corpo. Maravilha. Vamos para a segunda, então. Cauã, tá aí com a gente? Tá acompanhando legal? Tudo bem? Tudo certo? Então, Camila foi certeira. 600 músculos. Segunda questão. Cite 2 músculos presentes no pé. Aí, pessoal, isso daí era só você dar uma coladinha aqui em cima, né? Presentes no pé, ó. Aqui está o pé. Então, cite 2 músculos presentes no pé. E aí? Fica mais fácil ainda agora, né? Temos 2 músculos exatamente sendo apontados aí pela figura. Segunda questão, pede 2 músculos presentes no pé. E a imagem dá exatamente o que ele está pedindo aí para vocês, 2 músculos.
que são o quê? Os extensores curto dos dedos e o curto do hálux, tá? São eles ali que são responsáveis pelo movimento dos dedinhos do pé, né? Por isso que você consegue separar, abrir os dedinhos, botar para cima, botar para baixo, tá? Isso, Camila, maravilha. Isso aí, extensor curto hálux e o extensor curto dos dedos. Maravilha. E a questão 3. Quais as vantagens dos exercícios físicos para o sistema locomotor? Isso aí vocês viram aqui no Fique Ligado, né, gente? Qual é a importância do exercício físico para o sistema locomotor? E aí? Quem vai me dar uma resposta boa, bonita, uma redaçãozinha? Excelente, Camila. A musculatura bem trabalhada, bem treinada, ela evita as lesões e corrige problemas que já são detectados no nosso organismo, né? Eu dei o exemplo até da coluna vertebral. A coluna vertebral, quando ela tem uma musculatura ali em volta bem treinada, ela tem um suporte, né? Ela tem um reforço que faz com que ela fique mais firme, né? Então, ela fica mais protegida. Então, evitam lesões e corrigem problemas. Que tipo de problemas, professores? Problemas de postura, por exemplo, tá? Então, essa página muito fácil, gabarito aí no chat. Gabarito da 1, 600 músculos. Gabarito da 2, os dois músculos do pé, extensor curto dos dedos e extensor curto do hálux. E 3, uma musculatura bem treinada, evita lesões, corrige problemas já detectados e dão suporte, né, dão mais firmeza ao nosso sistema locomotor. Tranquilo? Podemos ir para a próxima. Vamos para a próxima. Do sistema locomotor, a apostila leva vocês para um assunto que está bem relacionado com o nosso sistema nervoso, que a gente viu até antes do sistema locomotor, que são os órgãos dos sentidos, tá? Os órgãos sensoriais, os órgãos das sensações, tá? Vamos ler então um textinho que traz aí para vocês. Os órgãos dos sentidos. Como percebemos o perigo? Nós nos relacionamos com o meio em que vivemos através da percepção dos estímulos. Os estímulos são interpretados pelo sistema nervoso e transformados em sensações. Então, a gente se relaciona com o ambiente fora do nosso organismo por meio de perceber o que está acontecendo aqui do lado de fora. E como é que a gente vai perceber isso? A gente percebe a partir do momento que a gente recebe estímulos do ambiente. Ah, professora, que estímulos são esses? A luz, por exemplo, é um estímulo, né, que permite o quê? A sua visão. O som, por exemplo, é um estímulo que vai te causar o quê? A sensação da audição, tá? Então, existem vários estímulos no ambiente que estão chegando ao nosso organismo, são transformadas em sensações e permitem com que a gente interaja com o nosso ambiente, tá? Os diferentes estímulos são percebidos pelos nossos órgãos dos sentidos. Por isso, sentimos frio ou calor, podemos observar uma paisagem bonita, ouvimos cantos dos pássaros, sentimos os cheiros das flores e o sabor dos alimentos. Então, gente, se a gente sente frio ou calor, isso é graças aos órgãos das nossas sensações, os órgãos sensoriais, que são os órgãos do sentido, tá? A nossa pele é um órgão do sentido que faz com que a gente perceba o quê? Frio ou calor. Se estiver frio demais, a gente vai responder a isso, né? A gente vai tremer, a gente vai arrepiar, que são mecanismos do nosso corpo para esquentar o nosso corpo. E ao mesmo tempo a gente vai buscar o quê? Abrigo, vai buscar um agasalho. No caso do calor, a gente vai buscar se refrescar, ou ir para um lugar mais fresco, para uma sombra, ou tomar, né, uma ducha de água, tá? Então, os diferentes estímulos eles são percebidos por estruturas que estão no nosso corpo, né, distribuídas no nosso corpo, que são chamadas de órgãos de sentido. E aí eles percebem o ambiente e a gente reage a todos esses estímulos graças à percepção que esses órgãos vão dar para a gente. Podemos dizer, então, que os órgãos dos sentidos funcionam como canais de comunicação entre o ambiente e o nosso corpo.
os órgãos do sentido são a pele, o nariz, a língua, os olhos e os ouvidos. Então, galera, a gente percebe o ambiente como? Através do toque, através do cheiro, através do paladar, do gosto das coisas, através das imagens, né? E através dos sons. Tudo isso, né, vai ser captado por estruturas que estão no nosso corpo, que são chamados de órgãos dos sentidos, e serão levados ao nosso cérebro processar essas informações e decidir o que a gente vai fazer de acordo com cada um desses estímulos que a gente está recebendo do ambiente, tá? Os órgãos de sentidos possuem receptores sensoriais, são células especializadas que transformam os estímulos em impulsos nervosos, que por sua vez serão transmitidos ao cérebro. Então, os órgãos de sentido pegam esse estímulo, recebem esse estímulo do ambiente e transformam esse estímulo em impulso nervoso, que vai ser levado pelos neurônios que estão espalhados pelo corpo, que é o sistema nervoso periférico, que vocês aprenderam mais na última aula, vai levar para o cérebro. E o cérebro vai identificar, isso aqui é cheiro de rosas, isso daqui é cheiro de que está estragado, não come não, porque você vai passar mal. Então, esses estímulos são transformados em impulsos nervosos, que são levados para o cérebro para processar a informação. Por isso, é possível afirmar que os órgãos de sentidos trabalham de forma conjunta com o sistema nervoso. Se não houvesse essa conexão entre os órgãos de sentido e o sistema nervoso, a gente ia receber o estímulo e a gente não ia entender nada, né? Porque é o cérebro que diz, tá quente, tá frio, ei, isso aqui é gostoso, ei, isso daqui tá com gosto de que tá podre, não come isso aqui. Esse som é som de tiro, sai correndo, abaixa, se joga no chão. Esse som é som de música, pode relaxar, tá? É o sistema nervoso que vai identificar o que cada um desses estímulos que está chegando nos seus órgãos está querendo te dizer, tá? Esses órgãos transformam luz, pressão, som e outros estímulos em um tipo de mensagem elétrica que percorre as células nervosas chegando até o cérebro. O cérebro recebe e interpreta essas mensagens, comandando reações ou respostas ao estímulo inicial. Então, pessoal, vamos falar do primeiro órgão do sentido, tá? Que é a pele. A pele, gente, ela é o maior órgão do corpo humano, tá? Geralmente, quando a gente pergunta para vocês qual é o maior órgão do corpo humano, vocês acham que é o cérebro, ou vocês acham que é o coração, ou são os pulmões. Mas, gente, pensa bem. A pele, ela está em todo o seu corpo, do dedinho do pé até o último milímetro do seu couro cabeludo. Então, gente, a pele está em tudo quanto é lugar. Ela reveste o seu corpo inteiro. Não tem como um órgão ser maior do que ela. Então, a pele é um órgão e é o maior órgão do corpo humano. E é o órgão do sentido responsável pelo tato, tá? Pelo toque. Esse é o sentido que a pele consegue perceber. O tato, tá? Ah, professora, mas a pele só sente o tato? Não. A pele também consegue perceber se tá frio, se tá quente demais, se tá pressionando muito, tá? Então, percebe a pressão, o toque, a temperatura, tá? A pele, o maior órgão do corpo humano, corresponde a cerca de 15% do nosso peso e apresenta duas camadas, é a epiderme e a derme. Então, ó, aqui tem uma imagenzinha. Isso daqui é uma imagem que está simulando a pele. Essa parte aqui de cima, aqui, ó, a parte mais externa e superficial, que é essa que a gente consegue passar a mão, é chamada de epiderme. A parte mais abaixo, que é a segunda camada da pele, que é quando a gente já tem os vasos sanguíneos e tudo mais, a gente está falando da derme. É por isso, gente, que quando você... Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Todo mundo aqui, inclusive eu, quando era criança, quando era mais novo, pegava uma agulhinha de costura e ficava furando o dedo, né? Mas passando assim pela pele, e mesmo que você passasse a agulha pela pele, você via que não sangrava. Por que não sangrava? Porque você estava furando a sua epiderme. Na sua epiderme não tem vaso sanguíneo. Os vasos sanguíneos estão aqui na segunda camada. Então, quando você começa a usar o alfinete e começa a sair sangue, é porque você já passou dessa camada superficial aqui e já está chegando onde tem os vasos sanguíneos. Então, a pele é o maior órgão do nosso corpo.
Ela é responsável pelo sentido do tato e ela apresenta duas camadas, a epiderme, que é a mais externa e superficial, e a derme, que é mais interna e é onde tem os vasos sanguíneos, tá? A epiderme é a camada superficial da pele, que forma uma barreira protetora do corpo, e a derme fica logo abaixo da epiderme. É na derme que se encontram a raiz dos pelos, as terminações nervosas, as glândulas que produzem suor, os vasos sanguíneos e o colágeno, proteína que dá elasticidade à pele, tá? Então, o sentido do corpo humano que a gente está falando aqui é o tato, e o órgão do sentido que é responsável por perceber o tato é a pele, beleza? Vamos para o segundo sentido do corpo humano, a visão. Gente, a visão é bem óbvio, né? O olho é o órgão do sentido da visão. O olho é formado por um conjunto de estruturas, como algumas mostradas na imagem ao lado, que vamos estudar agora. Os olhos, gente, vocês já cansaram de ver os olhos, não só os de vocês no espelho, como também de outras pessoas, quando vocês olham nos olhos delas, né? E vocês já repararam que todo olho é assim, né? Tem uma bolinha preta lá no meio, e em volta tem a parte colorida, tanto é que tem gente que tem olho castanho, tem olho verde, tem gente que tem olho azul, e tem a partezinha branca, que às vezes fica vermelha quando você está com conjuntivite, ou então quando você acabou de acordar, ou quando você está gripado, tá? Cada uma dessas partezinhas tem um nome. Essa parte, essa bolinha aqui, pretinha aqui no meio, a gente chama de pupila, tá? Ela não é uma bolinha, na verdade ela é um buraquinho. É um buraquinho por onde entra a luz, por onde entra a luz que vai formar a imagem lá no seu cérebro, tá? Então, a pupila é um buraquinho, tá? É esse buraquinho preto. E vocês já perceberam que ela abre e fecha, né? Se você botar uma lanterna direto nos olhos, você vai ver que ela fecha. E se começar a ficar escuro, você vai ver que a pupila vai aumentando. Que nem gato, né? Já viram gato? Gato no escuro ficou aquele olhão, a pupila dele tá toda aberta. E quando tá de dia, aquela pupila fica fininha, faz até um risco no meio dos olhos dele, porque a pupila tá bem fechadinha, tá? O que a pupila faz? A pupila controla a entrada de luz nos nossos olhos. Então, quando está muito escuro, ela abre o máximo possível, porque tem pouca luz e para a gente enxergar, a gente precisa de luz. Então, ela abre o máximo para ela poder conseguir o máximo de luz possível para conseguir enxergar. Agora, quando está muito sol, muito iluminado, o que a pupila faz? Ela fecha. Ela tenta fechar ao máximo. Para quê? Para evitar a entrada excessiva de luz. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente não enxerga bem nem no escuro e nem quando a gente tem muita luz na nossa cara, né? Então, a gente tem uma quantidade de luz ideal para a gente poder enxergar bem. A parte que parece um vidrinho, se você olhar de lado, você vê que parece que tem um gelzinho, né? Tipo uma lentezinha, a gente vai chamar de córnea. A parte colorida que fica em volta aqui... Oi, Marlon, boa tarde. A parte colorida que fica em volta da pupila é chamada de íris. Íris significa o quê? Cor. Por isso que a gente chama o arco-íris de arco-íris, gente. É um arco de cores, tá? Então, essa parte colorida aqui dos olhos, a gente vai chamar de íris. E essa parte branquinha a gente vai chamar de esclerótica, tá? Então, vamos ler aqui o texto. O olho é formado por um conjunto de estruturas, como algumas mostradas na imagem ao lado, que vamos estudar agora. A íris é a parte colorida do olho. Pode ser verde, castanho, azul. A íris ajuda a regular a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. A pupila é a parte central e escura da íris. A pupila determina a quantidade de luz que entra no corpo. O tamanho da pupila varia de acordo com a quantidade de luz no ambiente. A esclerótica é a camada externa, branca, que reveste o olho. A córnea é a camada fina e transparente que fica na frente do olho. Na parte interna do globo ocular, temos a retina, que percebe a luz e transmite os estímulos ao cérebro pelo nervo óptico. Então, lá dentro dos nossos olhos, a gente tem uma estrutura chamada retina. A luz vai lá na retina e é ela que vai transformar essa luz que está chegando, tá, em impulso nervoso para o cérebro receber lá e saber qual é a imagem que a gente está vendo.
Beleza? Então, ó, exercício página 46. Questão 1. Vamos lá, pessoal, responde aí junto comigo no chat. Como é chamada a parte colorida do olho? Fácil, hein, gente? Maravilha, Camila. Íris, né, gente? Super fácil. Então, questão 1 da página 46, íris. Questão 2. Como é chamada a camada externa branca que reveste o olho? É aquela parte que fica até vermelhinha quando a gente está gripado, quando a gente está com conjuntivite. Qual é a parte branquinha? Esclerótica. Maravilha. Excelente. Então, ó, página 46, questão 1, íris, questão 2, esclerótica. Essa daqui, gente, vocês não precisam nem copiar no caderno. Se vocês tiverem a apostila impressa, é só fazer direto na apostila, tá? Então, podemos continuar, né? Vamos lá. Próximo sentido do corpo humano, olfato. Para que se percebam os odores das substâncias, é necessário que elas desprendam partículas que penetrem pelas narinas e atinjam as células olfativas, gerando estímulos que são transmitidos ao cérebro. Percebemos o cheiro antes do sabor porque o nosso olfato é mais sensível do que o paladar. As sensações olfativas são enviadas ao cérebro com mais rapidez do que as sensações gustativas. Pessoal, vocês têm que falar assim, professora, mas tudo bem, os órgãos de sentidos ajudam a gente a interagir e reagir ao meio ambiente, mas o cheiro serve de quê? Gente, o cheiro serve para muitas coisas. Primeiro, quando a gente era uma espécie que vivia, né, naturalmente, né, na selva, nas florestas, na natureza, o olfato permite o quê? Você sentir o cheiro de algum predador. Você sentir o cheiro da comida, até hoje em dia, até você pode sentir o cheiro. Como é que você vê se uma comida está estragada ou não? Se é bom você comer ou não? Por meio do cheiro. Você reconhece os parceiros e os filhos pelo cheiro também. Hoje em dia não, porque a gente basicamente usa perfume, né? Então, assim, muita coisa acaba camuflando o olfato. Mas, naturalmente, o olfato é muito importante, não só para os seres humanos, mas como para todos os seres que possuem olfato, tá? Então, o olfato é muito importante para a nossa sobrevivência. Já pensou? Você só pelo cheiro, você consegue saber se um alimento está estragado, se você vai passar mal ou não? Aí você deixa de comer? Então, é muito importante, tá? O interior do nariz é rico em terminações nervosas do nervo olfativo, que captam as moléculas aromáticas dissolvidas no ar. Também produz uma substância pegajosa chamada de muco, que mantém a umidade na região. Gente, quando a gente fica com o nariz escorrendo, com aquela corizinha, o nome daquilo ali é também muco, tá? Quando é produzido em excesso, é porque a gente está doente, né? E aí esse muco serve para proteger aquela região ali. Os micro-organismos que forem entrar, ficarem presos nesse muco e quando o nariz começa a escorrer, eles saem junto com o muco. Tá? Mas esse muco ele também é produzido naturalmente para proteger, né? Para manter a umidade dessa região e favorecer o olfato e a nossa respiração, tá? Os pelos e o muco retêm a poeira e os micro-organismos que penetram no nariz, funcionando como um filtro para o ar que entra no nosso corpo, tá? Então, galera, o olfato é muito importante também. E algumas características do nariz são tão boas para o olfato quanto para a respiração, como por exemplo os pelos e o muco, tá? Que filtram o ar que a gente está colocando para dentro dos nossos pulmões, tá? Então, próximo órgão do sentido, audição. O sentido da audição está relacionado com o nosso ouvido, mas o que na maioria das vezes chamamos de ouvido é a orelha. Isso é, a parte externa do ouvido, tá? Então, na verdade, essa parte que a gente chama de ouvido, ela é orelha, tá? A gente chama de orelha, isso é o correto. O ouvido humano é formado por 3 partes. Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, tá? Ou seja, a apostila fala para vocês que vocês têm que chamar de orelha e ela tá chamando de ouvido. Então, ó,
A orelha humana é formada por 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? A orelha externa é formada pela orelha e pelo canal auditivo, onde ocorre a produção de cera, tá? Aquela cerinha, gente, ela é formada aqui, ó, no canal auditivo, tá? Além de captar o som, a orelha e o canal auditivo protegem o tímpano. O tímpano, gente, é tipo uma películazinha, como se fosse aquele lugar do tambor, onde os percussionistas batem e fazem o som. Então, o tímpano é uma película daquela, tá? Então, a orelha e o canal auditivo protegem o tímpano, tá? Que está no ouvido médio. E é uma fina membrana que vibra com o som e passa essas vibrações para os 3 ossinhos do ouvido. Então, ó, as vibrações do tímpano vão passar para 3 ossinhos que vão vibrar também. E esses 3 ossinhos se chamam martelo, bigorna e estribo. Beleza? No ouvido interno, o som é transformado em impulsos elétricos e levados ao cérebro. É o cérebro que vai interpretar a mensagem e assim a gente pode ouvir. Então, olha só, gente, presta atenção nessa imagem. A orelha é esse pavilhão aqui fora, né? Que parece até uma parabólica. Por que ela tem esse formato? Porque ela tem que captar o som, tá? E aí ela concentra o som que vai bater aqui para ser levado até o canal auditivo e o tímpano. O tímpano vai vibrar com esse som, porque o som é vibração do ar, tá? Vai vibrar e conforme ele vai vibrar, ele vai mexer os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo. De acordo com o movimento desses 3 ossinhos, a gente tem aqui o ouvido interno transformando esse movimento em impulso nervoso para ser levado pelo nervo auditivo até o cérebro, que vai interpretar o som, se é uma música, se é um estalo, se é um estouro, tá? Então, questão 1 aí da página 47. 47, né? É. Quais são as partes que formam o ouvido humano? Fale sobre cada uma delas. E aí, gente, quem é que vai escrever para mim no chat aí, valendo ponto? Olha a conversinha paralela, hein? Olha a conversinha paralela, hein? Agora é aula de ciências, hein? Vocês podem conversar depois que o chat fica liberado para vocês, hein? Eu tô calma, ainda. Super calma. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa questão. E alguém me responder aí no chat. Eu tô aqui, hein? Tô esperando, hein, galera? E aí, gente bonita? Quais são as partes que formam o ouvido humano? Fale sobre cada uma delas. Boa, Cauã. Ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, canal auditivo, tímpano. Muito bom. Excelente. E agora, fale sobre cada uma delas. Qual é a função de cada uma? Qual é a função da orelha? Qual é a função do ouvido médio? Qual é a função do ouvido interno? Boa, Camila. O ouvido externo é formado pela orelha, que capta o som.
onde a cera é produzida. Arrasou, muito bom. O que mais? Que mais? Falem mais. Mostrem pra mim que vocês estão participando, o que vocês estão fazendo. E aí, minha gente? Só isso? Não vamos falar nada sobre o tímpano, orelha interna. São os dois que eu tô me importando mais, porque são eles que fazem a mágica acontecer. Alô, pessoal? Então vamos ali, ó. O tímpano vai fazer o que, gente? Vai transformar, vai passar as vibrações do som para os 3 ossinhos: martelo, bigorna e estribo. E esses ossinhos vão passar essa informação para o ouvido interno, né, gente? Que vai transformar essa vibração em impulso elétrico, impulso nervoso, que será levado até o cérebro. Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão vivos? Ficaram caladinhos de repente? Estão entendendo legal? Falem pra mim. Maravilha, Camila. Maravilha. Então você já praticamente fechou aí o gabarito da questão 1, página 47. Isso aí. Ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. Ouvido externo formado pela orelha, que capta o som pelo canal auditivo, onde a cera é produzida. No ouvido médio fica o tímpano, que é uma fina membrana que vibra com o som, e os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, que recebem as vibrações do som. No ouvido interno, esse som vai ser transformado em impulso elétrico, que na verdade é um impulso nervoso, que vai ser levado lá para o cérebro, e o cérebro vai dizer se você está ouvindo música, se você está ouvindo um estouro, se você está ouvindo um estalo, tá? Ele vai interpretar essa informação sonora que está chegando aí na sua orelha. Beleza? Então vamos. Fala, Camilo, diga. Eu tô falando aqui, gente, e acabei de ver que o microfone estava desativado. Então, não liguem, né? Tia tá... Tia tá, de vez em quando, dando uns probleminhos, tá? Então, ó, vamos lá. Maravilha, Camila, certinho. Você praticamente deu o gabarito aí da questão. Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo, formado pela orelha, vai captar o som, né? Vai fazer ele ser levado até o canal auditivo. A cera é produzida ali para proteger, né, o nosso canal auditivo. No ouvido médio vai ficar o tímpano, que é aquela película que vai ficar vibrando com o som, vai passar essa vibração para os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo. E esses ossinhos vão passar essa vibração para o ouvido interno, onde vai ser transformado em impulso elétrico, impulso nervoso, tá? Ah, tu colou do gabarito, é? Como é que você faz isso? Você cola do gabarito se está tudo aqui na página. O gabarito nada mais é do que a transcrição do texto que vocês estão vendo aqui. Ai, vocês não estão entendendo nada, né? Vou ter que fazer uma aula só de órgãos de sentidos, porque realmente está bem resumido aí na apostila. Mas entendeu, Camila? Entendeu agora? Direitinho? Maravilha. Então vamos fechar a aula com esse último sentido, que é o paladar ou gustação, tá? O órgão responsável pela gustação, ou seja, por a gente sentir o sabor das coisas, dos alimentos, é o paladar, ou é a língua, tá? E o sentido é o paladar. Então, ó, paladar ou gustação é como chamamos a capacidade de percebermos o sabor das coisas. Isso somente é possível devido à presença das papilas gustativas, que se encontram espalhadas no interior da língua, tá? As papilas gustativas enviam essas sensações para o cérebro, através de uma rede de neurônios. Elas percebem a temperatura e a textura do que é levado à boca. Isso é, captam as sensações de frio, quente, duro, mole, entre outros. O sentido do paladar ou gustação abrange 4 sensações básicas: salgado, amargo, doce e ácido.
Então, pessoal, a nossa língua tem papilas gustativas, tá? São essas bolinhas aqui que estão aqui no zoom. Essas bolinhas, cada região da língua vai ser responsável por detectar um determinado sabor. Salgado em um lugar, amargo em outro, doce em outro e ácido em outro, tá? Tudo espalhado pela língua. O doce geralmente fica aqui na pontinha, ó. Se vocês quiserem experimentar um dia, pega um chocolate ou açúcar, bota na pontinha assim da língua, você vai sentir o doce. Se você botar aqui no meio, você não vai sentir o doce. Por quê? Porque as papilas gustativas estão... as papilas gustativas que percebem o doce estão aqui na pontinha, tá? Então, na aula síncrona que eu ainda vou gravar para vocês vão ter uma noção de onde cada região da língua, qual é o sabor responsável por cada região da língua, tá? Porque eu vou botar um mapinha, vocês vão ver a língua dividida de acordo com o sabor. Tranquilo, minha gente? Então, vamos fazer umas questõezinhas só para vocês fixarem o conteúdo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, hein? Vou só abrir aqui vou só compartilhar aqui a tela. Para começar do que vocês já viram, tá? Vou só trocar aqui a tela da apostila pela tela do exercício, que também vai estar lá no Google Sala de Aula, tá? Então, vamos compartilhar aqui. Vamos lá. Oi, Cauã. Diga. Fale. Então, ó, lembrando aqui, questão 2. O olfato é a função que nos permite o quê? Sentir o cheiro das coisas. Letra B, beleza, vocês acertaram tudinho. 3. Essa aqui é: o estímulo do cheiro é percebido Sim, pelo nariz. Isso aí, Cauã. A gente pode chamar o nariz também de quê? De cavidade nasal. Nasal de nariz, tá? Então, a resposta do número 3 é a letra... Vamos lá, gente. Tô confiando em vocês, hein? Ou narinas, né? Onde é que tem aí? Cavidade nasal, nariz ou narina? Uma dessas opções. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra A, maravilha. Então, a resposta do número 3, letra A. Questão 4. Só podemos sentir cheiro das coisas que, letra A, não liberam partículas gasosas, B, liberam partículas sólidas, C, liberam partículas gasosas, D, libertam partículas líquidas. E aí, galera? Vamos voltar lá na apostila para vocês lembrarem? Lá na apostila, ele fala para vocês, na página 47, que a gente percebe o cheiro porque algumas partículas têm que se desprender desse objeto e penetrar as narinas. Né? Para chegar às narinas de vocês, gente, tem que ser o quê? Em que estado? Sólido, líquido ou gasoso? Letra A, não libertam partículas gasosas. Letra B, libertam partículas sólidas. Letra C, libertam partículas gasosas. Ou letra D, libertam partículas líquidas? E aí, gente? A gente respira. Quando a gente respira pelo nariz, entra o quê, gente? Entra ar, né? E ar é o quê? É gás, é líquido ou é sólido? O ar é o quê? Gás, líquido ou sólido? Vamos lá. Para chegar no nosso nariz, essas partículas, elas têm que estar o quê? No estado gasoso, né? E se tiver no estado sólido, ela tem que estar suspensa no ar para a gente poder conseguir levar essa partícula até o nosso nariz.
Então, só podemos sentir cheiro das coisas que libertam partículas o quê? Gasosas, exatamente. A real, gente, é que tem duas respostas aí, tá? A gente pode perceber tanto as partículas gasosas como as partículas sólidas que estão em suspensão no ar. Então, o certo mesmo era ter duas opções para marcar. Mas esse exercício, com certeza, está considerando o fato de você saber que no seu nariz entra o quê? Gás, né? Entra ar. Então, questão 4, letra C. Beleza? Vamos para mais uma e aí a gente encerra essa aula. Essas atividades vão estar lá no Google Sala de Aula, tá? Questão 5. A sensação de cheiro é dada, letra A, pelas cavidades nasais, B, pelo cérebro, C, pelo bulbo olfativo ou D, pelas papilas gustativas. E aí, gente? Quem é que vai dizer para você se você está cheirando rosa ou se você está cheirando cocô? Quem é que vai transformar esse estímulo que chega no seu nariz em informação do que você está cheirando? Tanto é que os órgãos dos sentidos estão bem conectados ao sistema nervoso. E aí, gente? Quem é que vai dizer para você o que você está cheirando, se é uma rosa ou se é um chulé de alguém? E aí? Vocês estão viajando, né? Vocês estão fazendo o quê, gente? Vocês não estão prestando atenção aqui no que eu estou falando, hein? Hein, bonitinhos da titia? O que vocês estão fazendo? É o nosso cérebro, né, gente? Letra B. A sensação é o quê? É o cheiro que você está sentindo. Qual é o cheiro que você está sentindo? Se for de rosas, se for de chulé, se for uma coisa boa, se for uma coisa ruim. Então, quem é que vai dizer para você que esse estímulo que está chegando no seu nariz e sendo levado lá para o sistema nervoso é uma coisa ou outra? É o cérebro que vai processar essa informação, tá? Então, a gente vai encerrar aqui hoje com a questão 3, 4 e 5. Essa atividade vai ficar lá no Google Sala de Aula. Eu vou postar amanhã todas as atividades da semana, tá? Ficaram com alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Tô achando que hoje vocês estão meio desligados, hein?